Como dissemos no início da nossa celebração, este quarto domingo da Páscoa é conhecido como o Domingo do Bom Pastor, por causa do Evangelho que escutámos. E nestes 3 versículos do Evangelho, é o capítulo 10º do Evangelho de São João, do versículo 27 ao versículo 30, conseguimos encontrar o que é a perfeição de uma relação, da nossa relação com Jesus, nesta imagem do bom pastor e nós rebanho, mas também de Jesus connosco. Esta perfeição está na reciprocidade. O pastor conhece as suas ovelhas, as ovelhas escutam e seguem o pastor. É a perfeição. Jesus conhece-nos pelo nosso nome, não somos um número. Nós, como rebanho deste bom pastor que é Jesus, escutamos a sua voz porque nos é familiar e seguimos a sua voz. Esta é uma relação de intimidade. Aliás, o próprio verbo que Jesus usa para a sua relação com o rebanho, o conhecer, na Bíblia não é só nice to meet you, prazer em conhecê-lo. É muito mais do que isso. É uma relação profunda. Olhem, por exemplo, na Bíblia é o verbo que se usa, por exemplo, para a noite de núpcias com Tobias e Sara. E nessa noite, Tobias conheceu a sua mulher. Uma relação íntima, uma relação de profundidade. E esta é a relação de Jesus connosco e que Ele quer fazer connosco. Uma relação de profundidade. E depois da nossa parte há uma escuta. Esta escuta é uma atenção, uma familiaridade com Jesus. Cada vez menos nós conhecemos esta realidade dos pastores e dos rebanhos, já são residuais. Talvez os mais pequeninos consigam ter aqui uma certa relação com a ovelha choné. É isso. Coitado do cão da ovelha choné, que tem que andar para trás e para a frente. Mas é esta dedicação. Mas quem já passou por esta realidade, ou que até mais ou menos em mente, percebe que basta um assobio do pastor, basta um encaminhamento do pastor para um lado, que as ovelhas vão, conhecem. Apresentemos-nos nós, conhecemos as ovelhas de lado nenhum e comecemos a assobiar ou a gritar. Só dispersamos. Não conseguimos fazer nada delas. Porquê? Porque não conhecem a nossa voz, não reconhecem. A do pastor, sim. A nossa não, que somos estranhos. Quanto mais próximos da voz de Jesus, mais o escutamos, mais o seguimos. Então é preciso que cada um de nós crie esta relação cada vez mais profunda com Jesus, que é o nosso bom pastor. Na primeira leitura, escutámos também uma passagem determinante na expansão do cristianismo, do que nós chamamos agora cristianismo, porque como nós conseguimos perceber do livro dos Atos dos Apóstolos, não havia nenhuma intenção de Paulo e de Barnabé de criar uma nova religião. Não era isso que estava na mente dos primeiros discípulos de Jesus, dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs. Para eles era um caminho natural. O povo judeu estava à espera do Messias, conhecia as Escrituras, apresentando Jesus como o Messias e aquele que vem cumprir as Escrituras, naturalmente se aderia a Jesus como o Messias. Portanto, não havia aqui uma intenção de criar uma nova religião. É uma coisa que eu digo frequentemente e que nós nunca devemos esquecer. O cristianismo nasceu de uma rejeição. Mandaram-nos embora, mandaram-nos para fora. Hoje, o exemplo de hoje é exatamente desse. A inveja e a recusa dos judeus abre a porta da salvação aos gentios. Se tivesse sido tudo muito bem sucedido, talvez Paulo e Barnabé não tivessem o rasgo de ir mais além, porque estávamos a cumprir aquilo que nós achávamos que era o plano de salvação de Deus para a humanidade,
que era levar o povo de Deus, o povo de Israel, ao conhecimento de Jesus. E nós vemos como o ciúme das gentes ligadas às sinagogas contradiz tanto com a alegria dos gentios. Todos contentes, porque a mensagem vem para nós. A alegria de quem anuncia, que nós vemos aqui, uma dupla alegria, a alegria de quem anuncia e a alegria de quem recebe o anúncio. Não são só os gentios que ficam contentes porque a mensagem de Jesus chega até eles, porque eles afinal também fazem parte deste plano de salvação de Deus que não quer que nenhum se perca. Mas é também a alegria de quem vem mais longe levar a mensagem de Jesus. Nós, às vezes, nas nossas coisas mais triviais do nosso dia-a-dia, quando apostamos num projeto e ao fim de uma semana, de um mês, 2 meses, aquilo não funciona, nós desistimos. Não vale a pena, não dá, porque é pouca gente, porque não sei o quê. Nós desmoralizamos muito rapidamente. Estes nossos irmãos, primeiros irmãos na fé, a rejeição levou-os sempre mais longe, com a alegria do Evangelho chegar a todo o universo. E isto de ir mais longe não é uma opção de Paulo e de Barnabé. É a vontade de Deus que quer que todos se salvem. Eles vão fundar esta opção numa passagem de Isaías. Fiz de ti a luz das nações para levares a salvação até aos confins da terra. Isto não foi uma opção do Paulo. Bem, estes não nos querem, a gente para não perder o trabalho, ou para a gente não... Vamos ali para os gentios. Não! Já era plano de Deus. Porque é vontade de Deus que todos se salvem. Não era vontade do Papa Francisco. É vontade de quem? De Deus. Deus quer que todos se salvem e tem as portas abertas para que todos se possam salvar. Nós temos o ditado de que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Mas pela fé, nós até devíamos contrariar o ditado, porque quando Deus fecha uma porta, abre verdadeiramente um portão. Se tivermos um olhar mesquinho e pessimista, Deus fechou uma porta, que não fecha portas, mas nós é que dizemos assim o ditado. Quando Deus fecha a porta, quando nós somos mesquinhos e medrosos e sem confiança, quando Deus fecha uma porta, dizemos que Ele nos abre uma janela. Mas, pela fé, nós percebemos que Ele abre um portão. A nossa tristeza e o nosso medo não nos fazem ir além da janela. A fé, a confiança em Deus e a alegria fazem-nos descobrir o portão que Deus nos está a abrir. E agora, quando chegarem a casa, olhem, façam assim um voltar atrás na vossa vida e vejam todas as situações complicadas e como elas muitas vezes foram a oportunidade de nós irmos mais longe. Se nós tivéssemos ficado naquele bloqueio, não estávamos onde estamos agora. É isto que nós temos que perceber. Não podemos ver só a nossa vida segundo o nosso plano, mas também termos este alcance de ver com o plano de Deus, como é que Deus me fez chegar até aqui. Se isto não tivesse acontecido, eu não estava agora ali. Se isto não tivesse acontecido, eu agora não estava onde estou. Não é uma janela que Deus nos abre, é um verdadeiro portão. Portanto, as leituras de hoje, o Evangelho, a primeira leitura e agora também a segunda leitura, leva-nos à universalidade da salvação, também muito presente na segunda leitura. No céu não cabem só uns. A gente acha às vezes assim, há uns meio malucos que acham que no céu só estão alguns. No céu estão todos. São João vê de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. É assim que São João vê o céu. Todos lá. Esta é uma visão da chamada Igreja Triunfante. Na teologia cristã, agora um bocado em desuso estas imagens, mas na teologia cristã falava-se muito e havia diferença entre a Igreja militante e a Igreja triunfante. A Igreja militante é esta,
a que nós vivemos agora, a que nos é dada a viver pelo testemunho. A igreja militante não é nós fazermos campanhas, não é nós andarmos aí a distribuir folhetos sobre Jesus. Não é essa a igreja militante. A igreja militante é a que é feita pelo nosso testemunho, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, que nos identificam como cristãos e que nos vão transformando não só a nós, como também vão transformando o mundo. Esta é que é a igreja militante. Mas São João falava-nos da igreja triunfante, que já não é a deste mundo. Ela pertence a uma outra dimensão, à dimensão da eternidade, que Jesus também reforça hoje no Evangelho. Eu dou-lhes a vida eterna. Nós já tínhamos ouvido Jesus a dizer que não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que se ama. Nós já tínhamos ouvido Jesus a dizer que dou a vida pelas minhas ovelhas. Mas hoje Jesus diz-lhes, eu dou-lhes a vida eterna, que é a verdadeira vida, que é a vida que nós precisamos garantir junto de Deus nesta tal igreja triunfante. Quando olhamos para Roma, quando olhamos para o Vaticano, quando olhamos para o Papa, não queremos triunfalismos. E bem, tudo olhar para os sapatos do Papa. É muito engraçado isto. Criticamos os sapatos Prada do Papa, mas não criticamos os crocodilos que trazemos nas nossas camisolas. Já viram? O que é a hipocrisia? Criticamos o Papa porque vai num carro de luxo, mas os nossos não há problema nenhum em serem de luxo. Passem lá por fora. É engraçado, o que fica mal ao Papa, fica bem a nós. O que fica mal ao pastor, fica bem ao rebanho. E isto na linguagem cristã só tem uma palavra: hipocrisia. É bom que nós tenhamos repugnância por estas atitudes de triunfalismo, que às vezes parecem querer ser fortes no seio da igreja. Nós queremos verdadeiramente um Papa simples, humilde, humano, próximo das pessoas, como estamos a começar a ver no Papa Leão XIV. Mas corremos aqui um risco muito grande de às vezes acharmos que só o Papa é que é a igreja. Só o Papa é que tem que dar o exemplo. Só o Papa é que tem que vestir simples e modestamente. Ou que só os da hierarquia é que têm a obrigação de levar a sério o Evangelho. Não somos todos cristãos? Não somos todos de Cristo? Também devíamos olhar para nós. Que exemplo é que eu estou a dar de simplicidade, de humildade, de humanidade, de proximidade com as pessoas, como eu exijo muitas vezes à hierarquia da igreja? Como é que eu no meu plano dou este testemunho? Estou muito contente porque os passarinhos estão-me a aplaudir com o seu assobio. Hoje é o domingo do Bom Pastor. Olhamos para o Papa, que é chamado a ser bom pastor à imagem de Jesus, o bom pastor, o belo e o verdadeiro pastor. Mas era redutor olharmos só para ele. Também devemos olhar para aqueles e aquelas que cuidam. Quem cuida é pastor. Os pais que cuidam bem dos seus filhos são bons pastores. Os filhos que às tantas cuidam dos seus pais são bons pastores. Em casa, nos empregos, nas comunidades cristãs e religiosas, nos vários serviços na igreja e do mundo. Aqueles que cuidam bem são a imagem de Jesus, o bom pastor. Um médico que nos atende bem, um enfermeiro que presta bem o seu cuidado de enfermagem, falo da minha realidade. Um professor que se esforça por transmitir bem as aulas aos seus e puxa por eles, são bons pastores. Não reduzamos o pastor à hierarquia. É muito redutor. Todos e todas somos chamados a ser bons pastores e boas pastoras. E como não reconhecer hoje e agradecer
o cuidado que tanta gente tem para connosco, cuidando de nós e querendo o nosso melhor. Neste dia do Bom Pastor, a Igreja comemora também o dia das vocações em geral, como agora acabámos de dizer, mas especialmente das vocações consagradas à vida religiosa, frades religiosas, freiras, à vida, ao ministério sacerdotal, ao ministério ordenado, padres. Para bispos não é preciso abrir inscrições. Sabem que quando o Papa João XXIII foi nomeado Papa, das primeiras audiências veio o Cardeal de Roma ter com ele, muito preocupado, e disse: Santo Padre, estou com uma grande preocupação na nossa Diocese de Roma. E ele disse: mas qual é a sua preocupação? Temos falta de padres. E diz o Papa: já de bispos não nos podemos queixar. Olharmos para estas vocações de especial consagração à vida religiosa, aos ministérios ordenados, somos sempre poucos. Somos sempre poucos. Ai, mas na África está a crescer, na Ásia está a crescer, na América Latina está a crescer, mas são muitos. E os trabalhadores são poucos. Aí é que está. Na África, na Ásia, na América Latina, onde o cristianismo cresce, são poucos para a imensidão do anúncio que é preciso ser feito. Nós na Europa somos poucos para o muito que há a fazer para que esta Europa não morra espiritualmente, para que os princípios cristãos não desapareçam da nossa cultura, da nossa espiritualidade, para não deixar perder os valores do Evangelho. E a preocupação de sermos poucos não é por causa de manter igrejas ou de se fechar conventos. Não, esse não é o verdadeiro problema. O problema é mais profundo. É que cada igreja que fecha, cada convento que fecha, cada comunidade que se extingue, faz com que o Evangelho não avance. Esse é o problema. Se o convento de Lisboa fechasse hoje, eram menos 14 que anunciavam o Evangelho. Isto faz moça. Isto faz moça na dimensão da igreja, digo dos dominicanos, que é onde nós vivemos, mas obviamente se a paróquia aqui ao lado fechar, é menos uma possibilidade de evangelização. Não é o problema da igreja fechar, o que é que se vai fazer à igreja, às pedras, ao cimento. É como é que o Evangelho há de chegar mais longe, se não há rapazes nem raparigas dispostos a levar a mensagem de Jesus nesta tal especial consagração. Vamos pedir a Jesus, o bom pastor, que toque o coração dos rapazes e raparigas que queiram entregar a sua vida à causa do Evangelho. Alguns já colocaram a questão e abandonaram porque achavam que não estavam à altura. Nenhum de nós está à altura. Nenhum de nós está à altura. Nem o Papa estava à altura do cargo. Isto não é por estar à altura. Fazemos o nosso melhor. Queremos ser sempre cada vez melhores. Isto é o que nos faz ir avançando e dizer que sim a Jesus. Não é, à partida, já somos bons, não. Nós dizemos muito a estes mais novos, nós não queremos perfeitos. Queremos pessoas que queiram ser perfeitas. Porque se nós à partida já quiséssemos perfeitos, olha, eu nunca tinha entrado. Já assim é o que é, ao fim destes anos. Nós não andamos à procura de perfeitos. Nós andamos à procura de rapazes e raparigas de vida honesta, que queiram viver a sério o Evangelho, com exclusiva dedicação. E à medida que vão avançando, vão sendo cada vez melhores. Uns abandonaram porque acharam que não estavam à altura. Outros têm medo de avançar por causa de comprometer um futuro, como se hoje em dia alguns estudantes universitários tivessem esperança de um futuro. E agradecemos também a Jesus pelos bons pastores que Ele tem colocado na nossa vida. Alguns deles nem têm noção do bem que nos fazem, ou nós não reconhecemos a sua preciosa presença na nossa vida. Que Deus os recompense. Assim seja.